Tá gravando. Vamos avisar o pessoal que já estamos esperando. Sim, vou compartilhar também o link, professor. Se bem que o link tem no site, né? O pessoal se acomoda, não copia, não coloca nenhuma parte. Sim, isso. O que acontece é que depois fica me perguntando, e o link? Pode compartilhar o link? Está ali na página o link. Pode ser perder o tempo ao senhor também, prof. Eu compartilho. Se a pessoa não quer entrar na página toda hora, ela copia e coloca num lugar, né? Numa Sim, nota, isso. enfim. Bom, vamos lá. Então, formalmente, depois da gravação, boa noite. A gente vai seguir com o nosso tema 3. Tema 3 da nossa aula. Boa noite, Liz, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem. Que bom. Então, eu tenho uma apresentação ainda para essa aula. A partir da próxima aula, e antes de entrar na revisão de literatura, que é o tema 4, eu vou ver se eu consigo fazer a correção dos trabalhos feitos, né? Se pudesse ter isso em ordem, para a gente poder justamente dar uma olhada como é que está a introdução e se precisar fazer algum ajuste, fazer, e já partir para a questão da revisão bibliográfica para avançar com o projeto. Certo? Certo, professor, obrigada. Então, vamos aqui a compartilhar. E, em parte, uma revisão do que a gente já viu, né? Talvez uma outra informação nova. Então, a gente está tratando de desenvolver um anteprojeto, esse é o nosso objetivo, desenvolver um anteprojeto para o TCC, né? Ou também TFG, se vocês quiserem, trabalho final de graduação, ou TCC, trabalho de conclusão de curso. Mas a gente tem uma pretensão maior também, que é, de alguma forma, já engatilhar a revisão bibliográfica e o delineamento metodológico já para o trabalho final de vocês. Então, a ideia é que a gente possa fazer isso depois do parcial, né? Nos últimos meses do período, a gente já possa estar construindo o projeto definitivo. Para isso, a gente precisa agora, nesse mês de junho, finalizar bem a introdução e começar a fazer a revisão bibliográfica. Então, esses seriam nossa aspiração máxima. O mínimo é chegar no final do ano com o anteprojeto pronto, né? E quando eu digo pronto, ele feito, mas também ele já incluído, oficializado na licenciatura. Tem dois processos aí, né? O primeiro processo é aquele quando você registra o título e o tutor, que até onde eu entendi, todos vocês já têm tutor, então vocês já poderiam fazer isso, né? Se você já tem mais ou menos o título definido, né? O título do trabalho já está definido, vocês já poderiam, junto à senhora Glória, registrar o título e o tutor. Essa etapa, ela não dá para saltar. O que eu quero dizer, mesmo que o anteprojeto esteja pronto e vocês queiram passar o anteprojeto, vocês vão ter que fazer o registro do título e do tutor, porque isso é parte do regulamento, isso deve ser feito, então eu recomendo que vocês falem com a senhora Glória e já antecipem esse processo, eu acho que paga uma taxa, mas não é muito, para já oficializar os trabalhos, né? Então, isso é importante. Depois, vamos ver se para o final do semestre, na medida em que vocês forem terminando o anteprojeto, vocês já vão passar também esse anteprojeto para revisão,
enquanto vão desenvolvendo a revisão da literatura. Então, a ideia é a gente chegar no final do ano, você está falando de outubro, né? Final de outubro, começo de novembro, já com o anteprojeto aprovado pelo conselho do curso, já com as recomendações feitas, os ajustes feitos e a revisão bibliográfica em desenvolvimento. Para que aqueles que estejam mais adiantados possam defender possivelmente em fevereiro, final de fevereiro, portanto, antes do início das aulas do próximo ano, né, final de fevereiro, e aqueles que não estiverem tão adiantados ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Certo? Muito bem. Então, trabalhando dentro dessas metas, boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite, Ana Lia. Aqui sempre onde eu fico, o sinal é ruim, mas estou escutando bem agora. É uma sorte. É, Boa noite, galera. felizmente a gente tem Boa noite. Boa noite. essas limitações. De todo jeito, a aula está sendo gravada. A aula de ontem eu esqueci de gravar, enfim. Bom, então a gente tem aqui nosso objetivo, né, de seguir com a nossa formação, e a gente está trabalhando sobre a questão da pergunta, dos objetivos, das hipóteses. A primeira coisa é que entender que há uma conexão, já falei com vocês antes sobre isso, há uma conexão entre o título de um trabalho, a pergunta da pesquisa, os objetivos, o quadro teórico, a metodologia, os resultados e a discussão. O trabalho, ele é sempre um trabalho integrado, ele tem as suas partes, mas o trabalho, ele é um objeto único, integrado, articulado, todo ele relacionado. Então, a gente pode dizer que é como mais ou menos pensar quando a gente escreve uma carta ou um e-mail, né? E a gente tem uma coerência entre uma oração e outra, a gente coloca uns conectores, né, que vão associando as orações, e a gente coloca também uma estrutura em qualquer texto, que é uma estrutura que tem o texto, né, assim, um texto inicial, que é a introdução, o texto, o corpo principal do texto, que é o desenvolvimento, e o final, né, o que é, vamos dizer assim, a conclusão, a despedida. Então, todo o texto tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Pois, um trabalho... Boa noite, César, tudo bem? O trabalho aqui também tem... Boa noite, professor. O trabalho aqui também tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E quando a gente está escrevendo, a gente articula, quer dizer, a introdução ela tem que ser uma introdução lógica ao que vem depois, que é o desenvolvimento. Logo, o desenvolvimento, ele tem uma relação, né? Ele guarda uma relação direta com aquilo que foi introduzido. E a conclusão, ela tem que retomar a introdução, né? Dentro do objetivo que foi posto no desenvolvimento do texto. Então, essas partes, elas são conectadas, tem sempre uma coerência entre elas. E um trabalho científico também tem uma coerência. E essa coerência está dado por essa relação que eu acabei de falar. Título, perguntas, objetivos, quadro teórico, método, resultado e conclusão. É uma estrutura. Então, há esse elemento de conexão, há um elemento de coerência entre as partes que a gente deve respeitar.
A gente sempre vai construir o trabalho dentro de um conjunto teórico, porque a gente não consegue desenvolver um conhecimento sem uma base teórica, né? A palavra para conhecimento, em grego, é episteme, né? Episteme. Então, a gente sempre necessita de uma epistemologia. O que significa epistemologia, assim, de uma forma aplicada? Vamos ver assim, cada pessoa, ela carrega um conjunto de valores e de circunstâncias, de experiências, que conformam a sua visão de mundo. Essa visão de mundo, ela é sempre particular, né? O olhar do ser humano é sempre um olhar subjetivo. Então, a nossa relação com os objetos, ela difere de acordo com a nossa própria sensibilidade, ou a nossa própria forma de pensar e de nos relacionarmos com as coisas. Eu posso ver numa noite estrelada, né, um céu noturno cheio de estrelas, eu posso ver os fenômenos astrofísicos, observá-los, ou eu posso ver uma inspiração poética não sei, para despertar os meus sentimentos, né? Se a gente está apaixonado, a tendência é a gente ver a inspiração poética, e se a gente sofreu uma desventura amorosa, a tendência é ver tudo como poeira, gás, né, pedra. Então, as experiências da vida, elas também direcionam a nossa forma de pensar. A criança que a gente tem, né, em casa, como a gente é formado, o meio social no qual a gente cresce, a gente vai incorporando certas tendências ou formas de pensar. Então, quando a gente fala de certas coisas, a gente somente pode falar delas se a gente entende que a gente sempre fala dessas coisas a partir de uma ótica específica. Vamos, por exemplo, analisar a questão trabalho e capital. Não é um tema nosso, né? Um tema aí de economia ou de sociologia, trabalho e capital. Se eu nasci numa família rica, de empresários, donos de indústrias, para mim a relação trabalho e capital vai ser minha visão de trabalho e capital, né? Para mim, o trabalhador tem que trabalhar, tem que se esforçar, e se ele quer crescer, ele tem que se dedicar à empresa, né? Ele tem que sacrificar os seus horários, porque o crescimento da empresa vai beneficiar ele também. Agora, se eu nasci numa família pobre, de sindicalistas, e fui criado, né, dentro dessa visão de mundo, eu vou ver esse empregador como um explorador. E o que eu vou querer é lutar pelo aumento salarial, e esse negócio de se dedicar à empresa, isso para mim é conversa de manipulação, entendeu? Me dizem essas coisas para eu me esforçar, trabalhar muito e fazer o patrão ficar cada vez mais rico. Então, esse é claro que isso é um exemplo assim extremado, mas para vocês verem que quando a gente fala de trabalho e capital, para um grupo o trabalho e capital é uma coisa, e para outro grupo o trabalho e capital é outra coisa. E na nossa área isso também acontece. Quando a gente fala de língua, a gente tem que definir o que a gente entende por língua. A gente vai falar de ensino de língua. O que a gente entende por língua? Língua, para mim, é um processo estrutural, gramatical, em que eu vou aprender, por exemplo, com métodos comportamentalistas. Língua, para mim, está relacionado com a ideia do Chomsky, por exemplo, da gramática universal,
né, da linguística generativa. Língua, para mim, está relacionado com construtivismo, né? Com aprender em sociedade, por etapas, ir desenvolvendo, né, aos pouquinhos, níveis cada vez mais complexos. Língua, para mim, tem a ver com Vygotsky, né, onde eu aprendo apoiado por companheiros que me ajudam a vencer as dificuldades e alcançar o meu grau máximo de potencial. O que é língua para mim? Como se dá a aprendizagem dessa língua? Então, se eu não defino qual é o meu conjunto, minha visão, né, sobre o objeto, eu posso acabar discutindo coisas diferentes. Ainda que eu esteja falando de língua e de ensino de língua, eu estou falando desde perspectivas diferentes. E se eu não esclareço essas perspectivas, pode gerar confusão. Não está mal que tenha diferentes perspectivas e pessoas que adotem umas e outras, ou um pouco de cada uma. Não tem problema, desde que a gente sempre esclareça as coisas. Então, quando a gente faz uma pesquisa científica, uma coisa importante é a gente declarar, definir a partir de qual visão teórica a gente faz essa pesquisa. Assim como quando eu falo de ensino de línguas, eu tenho que declarar qual é a minha perspectiva teórica, como eu compreendo o ensino de línguas, como é para mim aprender uma língua ou adquirir uma língua. Eu, na pesquisa científica, eu também tenho que declarar qual é a minha visão sobre aquele objeto. Então, eu posso falar, por exemplo, de não sei, aprendizagem de língua estrangeira por criança. Tá bom, mas por qual teoria? Por qual teoria? Porque a criança aprende de um jeito diferente de acordo com a teoria. Numa teoria comportamentalista de um jeito, numa teoria construtivista é de outro, numa teoria socioconstrutivista é de outro, numa teoria pós-comunicativa é de outro, no uso do pós-método é de outro, depende de qual teoria eu me ancoro. Então, quando eu vou falar de qualquer tema em pesquisa, é importante a gente definir qual é a nossa base teórica. Eu tenho lá uns objetivos que eu declarei, uns objetivos que eu quero chegar. Tá bem, mas com que base teórica eu pretendo alcançar esses objetivos? Essa base teórica não existe uma só. São muitas opções. Então, quando eu estou falando de episteme e conhecimento, o conhecimento ele não é um só para todos. E quando a gente fala de um objeto, vamos dizer, o nosso problema da pesquisa, esse problema da pesquisa, ele pode ser endereçado, né, ele pode ser desenvolvido desde diferentes perspectivas. Então, eu tenho que buscar aquelas perspectivas que estão de acordo com a minha visão de mundo. Às vezes, a gente não consegue encaixar a nossa visão de mundo. Você entra num curso de pós-graduação no Brasil, por exemplo, você chega lá, para você entrar num mestrado e doutorado, você tem que apresentar um projeto, como esse que a gente está fazendo aqui. O projeto é uma condição inicial, né? Antes de você entrar, você tem que apresentar o projeto. Então, o projeto de seleção geralmente tem 3 etapas. Você faz uma prova teórica, onde eles testam para ver se você tem um conhecimento mínimo de teoria, para poder fazer uma pesquisa. Depois, eles te pedem um projeto, e depois eles fazem uma entrevista. A fase do projeto é para que você encaixe o seu projeto dentro das linhas do programa. Então, se você quiser fazer a pesquisa sobre alguma coisa que você gosta, você tem que buscar qual é a universidade que trabalha com os teóricos com os quais você quer trabalhar. Porque se você for numa universidade que trabalha com uma linha teórica e você quer trabalhar com outra, você não vai passar no processo de seleção.
O seu projeto não vai ser aceito, porque o seu projeto não vai se encaixar na linha de pesquisa deles. E eles vão rejeitar. Aqui, no curso de graduação, não se faz esse tipo de eliminação, mas já tem assim um filtro, né? Porque você vai recebendo influência dos teus professores, os teus professores trabalham com um corpo teórico específico, e aí você acaba recebendo aquele corpo teórico. O nosso programa, como não tem um programa de pós-graduação ainda estabelecido e forte, não tem tanta influência de linhas teóricas específicas, ainda que a gente já tenha, vamos dizer assim, um corpo teórico com o qual a gente trabalha. Mas é normal, muitas vezes, que os programas já direcionem os seus alunos, né, para aquele conjunto de teóricos que são os teóricos que o programa adota mais e que desenvolve mais e que faz mais pesquisa sobre e que publica mais sobre. Mas, ainda que isso não esteja definido pela instituição, você, como pesquisador, tem que saber mais ou menos quais são as teorias que você quer navegar. Então, quando você começou a fazer sua introdução lá e você fez a definição dos conceitos, você trouxe já um conjunto de teóricos. Então, você tem que ver se aqueles são os teóricos que se ajustam ao que você acredita, a visão de mundo, e se são, você deve trabalhar com aqueles teóricos, e se não são, você tem que buscar aqueles com os quais você quer trabalhar. E isso é importante porque um determinado objetivo e uma determinada pergunta de pesquisa podem ter soluções diferentes de acordo com a base teórica. Então, a base teórica ela vai ter uma incidência profunda nos dados que vão ser coletados e nas conclusões. Então, é muito importante que a gente estabeleça, assim, qual é mais ou menos a nossa linha teórica. E o que a gente deve fazer? A gente, no nosso trabalho, deve ter um ou dois teóricos fortes, ou seja, pessoas relevantes, de peso, e que trabalhem dentro daquilo que a gente quer trabalhar. É como se a gente se associasse ao trabalho deles, usando as teorias deles, para fazer um trabalho específico que é nosso. E, além desse conjunto teórico, tem a questão dos paradigmas, né? Os paradigmas, eles são maiores que as teorias, né? Os paradigmas são as visões de mundo mesmo. A gente poderia falar de 3 paradigmas básicos. O paradigma que surge a partir do final do século XIX, começo do século XX, que vê a pesquisa científica como algo muito associado com o teste, com o laboratório, com a reprodutibilidade, né, dos testes, com resultados mais ou menos exatos, quantificáveis, que a gente chama de paradigma neopositivista. Chama de neopositivista porque ele traz toda a carga do positivismo do final do século XIX. Positivismo é uma corrente filosófica, né, atribuída a Comte, Edmund Comte, e que tem assim uma forte ênfase no pensamento, na estrutura lógico-científica. Esse é o paradigma que anima as pesquisas quantitativas, porque as pesquisas quantitativas são as que mais se ajustam à ideia de teste, laboratório, quantificação, numeração, reprodução, né? Então, elas são as pesquisas que melhor se encaixam nesse paradigma. Então, se você está num programa de pesquisa onde o paradigma é esse neopositivista, a maioria das pesquisas serão quantitativas.
serão quantitativas. Então, você pode ver nos Estados Unidos e na Europa que, normalmente, a maioria das pesquisas, mesmo na área de educação, são quantitativas. E aí você tem um outro paradigma que vai emergir lá na década de 70, 60, 70 do século passado, com base no socioconstrutivismo. Esse paradigma, ele entende que os fenômenos humanos e sociais, principalmente, eles são de difícil quantificação, dado a subjetividade do ser humano. Então, essas pesquisas, elas privilegiam justamente o aspecto da subjetividade. Então, o que eles querem não é quantificar coisas, e sim aprofundar nas questões dos fenômenos a partir de uma visão subjetiva deles. Esse paradigma é o que anima as pesquisas qualitativas. Então, com isso, eu já posso dizer que as pesquisas quantitativas, elas são, vamos dizer assim, numéricas, com uso de estatística, teste, laboratório, reproduzíveis, e as pesquisas qualitativas, elas são subjetivas, de aprofundamento, de compreensão, não tem essa relação de teste, de causa e efeito. E também eu tenho as pesquisas que são de um paradigma pragmático. Por que pragmático? Porque eles querem usar aquilo que funciona e o que melhor serve para ter o dado mais completo. Tem uma visão muito prática das coisas. E essas pesquisas são, dentro desse paradigma, né, pragmático, são as que, de alguma forma, motivam dão alento, né, às pesquisas de método misto, que são pesquisas que têm um aspecto quantitativo e um aspecto qualitativo envolvidos na pesquisa. Muitas pesquisas são, na área de educação, são de método misto, muitas. Sempre vai variar, né? Quer dizer, no Brasil, a maioria das pesquisas são qualitativas, na área de línguas, linguística aplicada, e também na área de educação. Na Europa e Estados Unidos, são muitas quantitativas e muitas de método misto também. Então, isso mais ou menos vai definir, né, os paradigmas. Então, duas coisas importantes, que a gente precisa um corpo teórico para fazer o nosso trabalho, então a gente precisa ter um alicerce em um ou dois pesquisadores que a gente vai trabalhar de uma forma mais exaustiva e aprofundada, e a gente também necessita estabelecer em que paradigmas a gente encaixa a nossa pesquisa. Muita gente diz que o que vai determinar o paradigma é a própria pergunta, mas na prática costuma ser o contrário. As pessoas já partem de um certo paradigma e ajustam as suas perguntas aos paradigmas que elas querem pesquisar. Então, quem é de um paradigma socioconstrutivista, naturalmente tende às pesquisas qualitativas e trata de fazer perguntas que tenham a ver com compreensão, entendimento, aprofundamento, subjetividade. Quem está num paradigma neopositivista, ele vai fazer a sua pergunta de uma forma em que a resposta seja quantitativa. Ele não vai perguntar como, teria como resposta uma qualidade, ele vai perguntar quanto, que vai ter como resposta uma quantidade. Né? Então, as pessoas acabam ajustando as perguntas para esses paradigmas. E aí nós temos duas teorias, teoria de variância e teoria de processo. As pesquisas quantitativas, neopositivistas, elas tratam de quantificar variáveis. Então, é sempre a questão do impacto, né, de uma variável sobre outra.
se eu quero saber, por exemplo, motivação dos alunos com relação ao uso das novas tecnologias. Então, eu quero saber quanto influencia ou quanto impacta a motivação dos alunos no uso das novas tecnologias, no rendimento desses alunos. Se eu quero saber quanto impacta, eu vou ter as variáveis. Então, eu vou ter variável independente, que neste caso, aqui vai determinar as outras, né? Quer dizer, a motivação dos alunos, independente, eu aplico mais ou menos motivação, e tenho as variáveis dependentes, que é o rendimento. Por exemplo, o rendimento, então, mais motivado o aluno, ele tem maior rendimento, eu parto desse paradigma, né? Quanto mais motivação, mais rendimento, quanto menos motivação, menos rendimento. Então, eu estabeleço uma relação entre variáveis, uma variável preditiva ou independente e uma variável dependente, né? Que ela sofre os efeitos da outra. Isso também é aplicado em todos os testes, né? Eu quero saber, por exemplo, este remédio cura a gripe? Então, eu dou o remédio e vejo a relação, né, o efeito deste remédio sobre a gripe da pessoa, ou sobre a dor de cabeça, ou sobre qualquer outra patologia, né? Eu faço uma aplicação e vejo o resultado. Então, eu aplico uma variável, que é o remédio, e analiso a variável dependente, né, que é o resultado, e que se curou, não curou, se melhorou, não melhorou. Mas é sempre uma relação entre variáveis, né? Um impacto que uma tem sobre outra. Nas teorias de processo, eu não quero quantificar nada, eu quero compreender as coisas, eu quero aprofundar as coisas. Então, eu sempre quero entender o como. O porquê também, mas o porquê tem que tomar cuidado para que o porquê não seja uma relação de causa e efeito, né? Eu quero compreender como as coisas acontecem, né? O porquê no sentido mais explicativo, né? E não de relação de variáveis. As pesquisas qualitativas, elas têm como proposta explorar um fenômeno. E tem como, vamos dizer, objetivo último, uma compreensão aprofundada do fenômeno. E vai ser sempre desde uma visão subjetiva. Por isso, ela precisa de um corpo teórico muito bem definido. Eu entendo que a pesquisa qualitativa, ela necessita de um corpo teórico melhor estruturado que uma quantitativa. Porque a quantitativa, eu quero simplesmente fazer uma aplicação, né? Vamos dizer que eu vou tomar um remédio para ver se cura a dor de cabeça. Então, aqui eu tenho o chá da minha avó, e eu quero ver se o chá da minha avó funciona para dor de cabeça. Então, vou eleger um grupo, né? Um grupo de aplicação, vou ter um grupo de controle, né? O grupo de aplicação eu dou o chá da minha avó, o grupo de controle eu dou uma água açucarada, né? Que é o placebo, e aplico os dois, o chá da minha avó e o placebo, e vejo se os resultados do chá da minha avó são melhores que o do placebo. Então, veja que aí não tem essa questão da subjetividade, né? Eu faço um teste laboratorial. Quando eu falo de uma pesquisa qualitativa, eu já quero saber outras coisas, quero saber como as pessoas se sentiram, né? Qual é a percepção delas, né? Ter uma compreensão maior sobre o fenômeno. E aí tem até um templatezinho aí, o objetivo desse estudo é compreender, pode ser também descrever, eventualmente determinar, né? Mas é sempre melhor estes verbos que estão mais ligados à ideia de compreensão, entender, compreender, aprofundar, avaliar. E nos processos quantitativos, eu vou testar variáveis. Eu dou o chá da minha avó e vejo se tem resultado ou não.
ponho placebo, vejo se tem resultado ou não. Aplico alguma coisa na sala de aula e vejo se isso tem resultado ou não, e meço os resultados. Né? Está feito para medir. E o objetivo é sempre uma relação, né? Eu quero saber se o chá da minha avó cura ou melhora a dor de cabeça das pessoas. Eu sempre faço essa relação entre variáveis. As perguntas também, elas mudam. Nas pesquisas qualitativas, eu vou querer saber o como ou o que das coisas. Aí diz que é evitar o porquê para não ir para relações de causa e efeito, mas o como, o que, é sempre voltado para a compreensão. As quantitativas, elas são descritivas inferenciais, né? Eu quero ver qual é a implicação de uma variável sobre outra. Eu faço assim, uma descrição dos dados e depois faço uma análise, como estes dados, né, determinam relações de causa e efeito. E o método misto, eu faço uma combinação das duas pesquisas. Quando eu faço uma pesquisa de método misto, ela pode ser qualitativa, quantitativa, ou seja, que o aspecto principal é qualitativo e o aspecto acessório é quantitativo, ou ela pode ser o inverso, né? Ela pode ser quantitativo-qualitativo ou qualitativo-quantitativo. Ela pode ter como primeiro aspecto ou aspecto principal, ou qualitativo ou quantitativo. Qual é a diferença? Que quando eu começo com o quantitativo, eu quero fazer uma amostragem geral do panorama. E depois eu faço o qualitativo para aprofundar certas questões. Quando eu faço o primeiro qualitativo, eu quero entender a situação geral e depois eu aplico o quantitativo para estabelecer certos parâmetros ou certas medidas dentro da minha pesquisa anterior qualitativa. Então, eu faço sempre uma relação de uma com outra. Então, se a pesquisa ela é feita, o quantitativo e o qualitativo juntos, ou se é feito um e depois de outro, ela vai determinar, vamos dizer assim, desenhos diferentes dentro do método misto. Então, se alguém for fazer pesquisa de método misto, saiba que dentro do método misto tem vários desenhos possíveis de acordo com essa relação, se é uma antes da outra ou se são as duas juntas ao mesmo tempo. E como se triangulam estes dados. Então, tem vários desenhos, não são muito complicados, são fáceis de encontrar, mas para estar atento, então, para descrever isso na sua metodologia. Com relação às hipóteses, eu sugiro, nas pesquisas qualitativas, não se preocupar com as hipóteses. Agora, nas pesquisas quantitativas, elas são obrigatórias. E, normalmente, a gente estabelece a hipótese zero, que é a hipótese negativa, e a gente estabelece a hipótese 1, que é a hipótese contrária à negativa. Então, se eu estou falando do chá da minha avó para a cura da dor de cabeça, minha hipótese negativa vai ser a seguinte, que o chá da minha avó tem o mesmo índice de cura que o placebo. Ou seja, que o chá da minha avó não oferece um índice de cura maior que o do placebo. Ou seja, que o chá da minha avó ele é tão eficiente quanto um placebo. Ou seja, não serve para nada, como remédio, né? E a hipótese alternativa é que o chá da minha avó cura, não sei, 40% mais que o placebo, ou 60% mais que o placebo. É a minha hipótese alternativa. E a gente sempre declara nas quantitativas a hipótese zero, ou negativa, e a hipótese 1, a hipótese alternativa. Então, a hipótese zero ou nula prevê a ausência de relação, ou seja, não há relação entre o chá da minha avó e a cura. E a hipótese alternativa prevê um impacto, né? Uma relação entre o chá da minha avó e a cura.
E é claro que essa relação ela é provada por uma medição, né? São dados que são medidos e onde se aplicam fórmulas estatísticas. Não é nada complicado, até mesmo que hoje a inteligência artificial te dá as fórmulas, até analisa o resultado para você, não é nada muito complicado. Então, dá para encarar com facilidade. E um método misto, ele vai ter as duas estruturas, ele vai ter os aspectos da qualitativa e o aspecto da quantitativa. E no aspecto da quantitativa, ele vai ter hipótese também. Então, ele vai colocar um pouco de cada um. Então, nós temos método misto. Tem pessoas que chamam método misto de multimétodos também, mas multimétodos é um pouco diferente, né? Porque o método misto sempre integra os resultados. O aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo se integram nos resultados, né? Ele ajuda o outro, né? Um aspecto ajuda o outro, amplia o outro, explica ou aprofunda o outro, ou mede aspectos do outro. E no caso multimétodos, eles são projetos independentes. Então, é diferente método misto de multimétodo. E, outra vez, voltar a essa questão do Feiner, né? Que verificar se a pergunta ela é factível, se é interessante, é inovadora, é ética, é relevante. E para os objetivos, o SMART, né? Não sei se vocês lembram lá do SMART, né? Agora eu não vou lembrar, mas está lá na apresentação passada. Alguma dúvida? Professor, para relembrar, então, todas essas características é da metodologia para o TCC, não ainda para o nosso anteprojeto. Não, você já tem que delinear no anteprojeto, né? Só que no TCC isso vai estar mais desenvolvido, mas agora no anteprojeto você já tem que dizer mais ou menos como vai ser a sua metodologia, né? Se você vai usar uma abordagem qualitativa, quantitativa ou de método misto, mais ou menos definir o desenho da sua pesquisa e, inclusive, definir instrumentos, né, que você vai utilizar. Então, de uma forma sintética, a metodologia ela tem que ser elaborada também. De fato, Entendi, obrigada. o projeto Sim. deve ir até a metodologia, depois da metodologia ele tem um cronograma, né? E depois ele tem uma revisão bibliográfica, mas o projeto, o anteprojeto agora vai até a metodologia. Claro que depois você vai desenvolver melhor essa metodologia, você vai explicar com mais clareza, né? Você vai fazer um piloto ou vai fazer a validação dos seus instrumentos. Agora, nesse momento, não está pedindo a validação de instrumento nem nada disso, mas mais para frente vai ser necessário, mas o teu método, a tua metodologia, ela já vai ter que estar delineada. O que não Entendi, vai ser professor. difícil, Ana Lia, porque na hora que começar a fazer a revisão bibliográfica, uma coisa que a gente vai ver são os métodos, né, que as pessoas têm usado para pesquisar coisas muito próximas ao que a gente quer pesquisar agora. E a gente vai usar o mesmo método deles. Não precisa inventar nada novo. A gente pode usar os mesmos métodos. E, portanto, já vai dar uma ideia do desenho, já vai dar uma ideia dos instrumentos. Isso tudo a gente vai tirar da revisão bibliográfica também. Perfeito, profe. De fato, a gente já começou a fazer isso o ano passado, né? Com a revisão da metodologia, É. de acordo com o nosso tema, sim. E agora a gente tem que desenvolver isso. Não completamente, mas tem que desenvolver isso bem para o anteprojeto. Por isso que não é difícil chegar nessas 12, 15 páginas que pede o anteprojeto, né?
Porque a parte método vai levar 1, 2 páginas, a introdução leva 1, 2 páginas, a referência bibliográfica 1 página, e depois a própria revisão bibliográfica, né? O cronograma leva 1 página. Não é tão complicado. Obrigada, prof. Não. Tudo bem, Martina? Boa noite. Alguma dúvida, gente? Boa noite, professor. Tá tudo certo, professor. Tá. Então, muito bem. Então, vou tratar de avançar sobre a correção dos materiais de vocês. E na próxima aula eu vou, se possível, já querer ver de vocês como está a introdução, pelo menos a introdução de vocês. Eu sei que a gente já fez isso ano passado, então, ver o que vocês ajustaram, se ajustaram alguma coisa, saber de vocês se vocês já estão conversando com um orientador, né, se já tem algum diálogo com o orientador, se está avançando, né, se o orientador viu essa introdução de vocês, e já dando assim, não um fechamento, né, nem uma definição, mas pelo menos fazer um check, né, de que isso está em ordem, para a gente avançar para a revisão bibliográfica. Então, na próxima aula, a gente já começa a ver isso também. Professor, uma pergunta. A Sim. parte de introdução não é que tem que ser realizar, tem que fazer ao final do trabalho? Não, ao final do trabalho, a gente faz a revisão final da introdução e faz as mudanças necessárias, né, na introdução. Mas a cada etapa a gente tem que ir construindo, porque senão a gente fica sem orientação para seguir. Então, a introdução é algo que você faz ao começo, faz durante e faz no final do trabalho também. É uma parte que você acaba mexendo muito, talvez a parte que você mais toque, né? Ou a parte a qual você volte mais vezes dentro do trabalho. Mas se você não tem uma introdução já feita, onde aparece já uma teoria indicativa do seu trabalho, onde aparece já uns antecedentes básicos do seu trabalho, onde aparece uma pergunta mais ou menos delineada para que você possa seguir com o teu trabalho, e sem os objetivos, né, que vão orientar o teu trabalho, então você não consegue trabalhar. Você não consegue Bom, avançar. tá. Obrigado. Então, recomendo que você visite a introdução, né, e faça os ajustes necessários das aulas que a gente teve, agora que foi uma aula de revisitar muitas coisas que a gente viu já no ano passado, né, aprofundar outras coisas, mas onde ficou também mais na teoria, a gente não ficou tanto naquele aspecto prático de ir fazendo e vendo, né, porque você já tem uma certa experiência, isso já está mais ou menos construído, mas que vocês têm que ir lá e têm que fazer os ajustes necessários para poder preparar o anteprojeto, o pré-projeto agora da pesquisa. Alguma outra dúvida? Muito bem, gente. Então, vamos ver se a gente avança para a gente poder falar. Preparem seus trabalhos para a próxima semana e a gente se vê, então. Desejo a vocês aí um bom feriado. Aproveitem o feriado para adiantar essa questão da pesquisa. Como sempre, recomendo que vocês não deixem isso para a última hora, porque depois fica muito difícil. E bom jogo também para vocês na sexta-feira, que seja o melhor resultado possível, e a gente se vê na próxima semana. Um abraço para vocês. Boa noite, Boa prof. noite.